Responda qual o tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo. Passando aqui a deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Nos ajude aqui, inscreva-se, dê o seu like. Momento da palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para ti, quem ora recebe vitória, aleluia. Deus pode estar dando uma grande vitória, e esse foi o motivo, esta foi a razão, o porquê de quê? Este homem obteve vitória. E por que é que no capítulo 3 muda tudo? Porque ele resolveu orar. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a sua obra, e no meio dos anos a notifica, e na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Olha que palavra encorajadora. E ele clama por um avivamento, mas o interessante é que o avivamento só veio quando ele orou. O avivamento só virá quando ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem o crente ler a palavra. Todo avivamento só vem através da oração genuína e através do estudo da palavra. Se qualquer avivamento acontecer por aí, não tiver oração, não tiver como base a leitura da Bíblia, é fajuto, não acredite. Todo avivamento só virá através da palavra e da genuína fé em oração e buscarmos a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Por bondade, meus amados, queridos, diletos irmãos, queiram abrir agora aí na página 131, já caminhamos agora para o fechamento aqui da nossa lição. Abra aí, vamos falar agora sobre Sofonias. E Sofonias, ele vai trazer uma profecia sobre a importância da reforma religiosa. A importância da reforma religiosa. No 1.2, aonde vai falar sobre uma herança maldita, e eu preciso aqui correr com o tempo, mas eu preciso pelo menos trazer aqui alguma coisa para você entender como é que aconteceu essa reforma aqui religiosa. Esse homem de Deus teve o seu ministério profético. O ministério dele, ele teve início em um período de um rei extremamente amoroso, um rei que era piedoso, a saber, o rei Josias. Antecederam a ele outros 3 reinos, a saber, Ezequias, Manassés, Amon e agora Josias. E é no tempo do rei Josias que é levantado o ministério profético de Sofonias. E o livro de Sofonias, ele é muito importante para nós entendermos a história da fé sobre a questão de avivamento, porque no período do rei Josias aconteceu aqui um grandioso mover, uma grande e profunda, mas muito profunda mesmo, reforma religiosa. E essa reforma religiosa se deu quando o sacerdote ou sumo sacerdote Ilquias, quando estava no templo junto com o escrivão Safã,
E quando eles estavam ali na reforma do templo, e o rei Josias, que era um homem extremamente piedoso, um homem que era extremamente bondoso, que tinha um coração voltado para as coisas de Deus, e ele tinha 10 anos quando começara a reinar, e ele reinou 50 anos ali em Israel, e muitos foram os benefícios que Deus fez através dele. O início, quando ele começa a fazer essa reforma no templo, então a preocupação desse homem era muito interessante. Ele estava preocupando com a casa de Deus, ele estava se preocupando com as coisas do Senhor. Interessante nós observarmos aqui que quando estão ali nessa reforma do templo, escondido em uma antessala, em uma sala secreta, o que é que o sumo sacerdote Ilquias encontra? Encontra o livro da lei. E por causa dessa passagem, eu escolhi o nome do meu filho Ilquias Mateus Vasconcelos Venâncio, porque eu acho essa passagem muito bonita. Se você for ler lá, vai observar que então Ilquias achou o livro, o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei, e ele chamou o escrivão Safã e entregou o livro ao escrivão Safã e disse: olha, achei o livro da lei na casa do Senhor, o livro que se havia perdido. Então o escrivão Safã, segundo o texto, leu o livro. Após ele ler o livro, mais do que depressa, ele vai correndo agora e traz o livro à presença do rei Josias, e lê o livro na presença do rei Josias. E quando o rei Josias, ouvindo o livro da lei, e ele teve todo o cuidado, e não se diz quanto tempo passou se lendo, mas ele ficou atônito, perplexo, e ele ficou extremamente aterrorizado, porque ele percebeu que a nação de Israel estava vivendo em pecado, estava profanando os oráculos santos de Deus, o templo estava sendo profanado, o povo estava vivendo em dias terríveis, adorando a Baal, adorando a Dagon, a Astarotes, a deuses de outras nações. Então é neste contexto que ele chora, ele pranteia, rasga as vestes. Depois de chorar, de plantear, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude? Ele pega e diz assim: olha, agora chamai-me, por favor. Chama o escrivão Safã e disse assim: olha, manda vir até mim depressa o sumo sacerdote Ilquias, traz também Aicão, filho de Zofar, traz também Aquibor, filho de Micaías, mas não deixa trazer também Isaías, meu servo. Não é o Isaías profeta, é um outro aqui, outro Isaías. Mas perceba que ele escolhe essa comitiva, e essa comitiva de homens extremamente preparados, que fica ao encargo de trazer e de promover esta profunda reforma religiosa. Eu concluo aqui dizendo, meus amados e queridos irmãos, que nós também, vezes por outra, precisamos fazer esta reforma religiosa. Para você entender aqui como aluno sobre o que está querendo falar o livro aqui de Sofonias, é isso. É o livro que veio esta profecia para trazer agora uma profunda reforma religiosa. E essa reforma religiosa aqui aconteceu a partir de um momento em que eles leram a palavra. Não tenho tempo de vos dizer, mas para você entender Sofonias, você vai ter que entender um pouco de história e vai ter que remontar um século atrás, quando ainda reinava Ezequias. Lembra? Vem Ezequias, depois do reinado de Ezequias vem Manassés, depois Amon e agora Josias. E por que é que foi tão difícil o Josias promover esta reforma? Por causa desta herança maldita. E quem trouxe essa herança maldita? O seu avô Manassés. E quem era Manassés? Filho de Ezequias. Eu aqui fecho, irmãos, esse parêntese e concluo, porque já estão chegando aqui o professor que vai dar aula aqui após mim, o meu período, então já deve estar aqui acabando. Então eu finalizo aqui dizendo uma coisa que eu aprendo aqui e que nos salta aos olhos. Eu sempre gosto de pegar uma coisa como lição. E sobre essa questão aqui, por exemplo, dessa herança maldita, tudo aconteceu por causa de uma oração.
Perceba que se a oração bem feita, irmãos, ela muda, ela é a chave da nossa vitória. Mas a gente tem que ter um cuidado na oração. A oração modelo de Jesus, ele fala assim, olha, que a vontade de Deus seja feita no céu como na terra. A oração deve ser feita dentro do centro da vontade de Deus. Às vezes nós nos adiantamos, e eu gostaria aqui até de falar uma coisa. Sabia de uma coisa? Que existem orações que nunca deveriam ter sido feitas. Entenda, por causa de uma oração de Ezequias é que essa herança maldita aconteceu. Pastor, mas como isso? Como pode acontecer? Lembram? E eu tenho uma passagem que eu falo inclusive sobre 8 orações na Bíblia que nunca deveriam ter sido feitas. Essa de Ezequias, por exemplo, é uma. E jamais Ezequias deveria ter feito essa oração, porque Isaías vem e entrega a sentença para ele. Ele tinha crédito, era um homem também abençoado, assim como Josias era, mas ele agora não concordou com a sentença de Deus. E o que é que ele fez? Pediu mais anos de vida. E quantos mais anos ele teve? 15 anos. E por causa disto daí, e só porque ele viveu 15 anos, nasceu quem? Manassés, o pior, o mais tirano rei. Se ele não tivesse pedido mais 15 anos de vida, Manassés não nascia, Israel não teria recebido essa herança maldita, o povo não estaria tão corrompido tal como estava agora. Mas porque ele fez uma oração que não deveria ter sido feita, se ele tivesse, na verdade, recebido o desígnio de Deus, aceitado o desígnio de Deus, e jamais tudo isso precisaria estar acontecendo. Mas ele preferiu entrar na vontade permissiva e não na vontade diretiva de Deus. Gostaria de dar aqui o nosso abraço a todos vocês, já finalizando esse período aqui. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. A vocês, ibadianos, tenham uma noite abençoada, próspera e feliz. Grande abraço. Mais uma vez gostaria de pedir a todos vocês, assim como no início eu pedi, peço mais uma vez oração em favor da vida do pastor Olímpio. O quadro não é bom, o quadro passado pelo homem não é bom, mas nós servimos a um Deus que tudo pode, e a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Por bondade aqueles que puderem atender, não durma hoje sem orar, apresentando esta causa. Esse grande homem de Deus, servo do Senhor, pastor Olímpio, está carente, precisando das nossas orações. Grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.